Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre as áreas de atuação que o advogado que milita com o direito do consumidor tem para explorar. Antes, porém, de começar esse bate-papo contigo, eu quero te convidar para se inscrever no canal do Quaresma aqui no YouTube, ativar o sininho, receber as notificações e ficar bem informado sobre direito do consumidor. Toda terça e quinta às 20 horas tem vídeo novo aqui no canal. Nós começamos falando nos últimos vídeos sobre alguns temas que podem ser explorados pelo advogado que escolheu o direito do consumidor. Eu me lembro de ter dito a você que todos nós, como somos consumidores, também somos potenciais clientes nessa área, nesse segmento específico, quando o assunto é direito privado, direito difuso e aqui, portanto, o direito do consumidor. E eu também comentei sobre dois nichos, dois sub-ramos, dois temas específicos que podem ser trabalhados pelo advogado que escolhe o direito do consumidor. Falamos dos planos de saúde, falamos também das passagens aéreas. Agora, se nós pensarmos na multiplicidade de relações de consumo que existem no nosso dia a dia, eu não preciso dizer para você que há um leque muito grande de temas e de assuntos que podem e devem ser explorados por você enquanto advogado. Vamos pegar um que repercute bastante no nosso dia a dia e no meu em especial como advogado, que são as ações contra grandes fornecedores. Eu basicamente me restringo aqui aos bancos, não é? Instituições financeiras. Claro, quando a gente fala em banco, você pode pensar nesse conglomerado de empresas e de serviços que são prestados, em especial pelos grandes bancos de varejo. Quando a gente fala em banco, você pode pensar em crédito consignado, em empréstimo, em financiamento, em cartão de crédito, além de muitas fraudes que vêm acontecendo e que infelizmente estão em alta nesse momento que nós estamos passando. Por quê? Porque as relações pela internet, as ações tratadas sobre esse tema ganharam grande importância. Na verdade, ganharam em quantidade pelo aumento dos casos envolvendo transações fraudulentas. Vamos imaginar aqui e rapidamente relatar um caso que passou por mim recentemente de uma consumidora que teve um valor considerado desviado da sua conta corrente e da sua conta poupança mediante uma ação que parecia mesmo partir do banco. Inclusive, olha que interessante, nessa metodologia de golpe que vai se apurando e se diferenciando ao longo do tempo, alguns são mais conhecidos, outros menos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre aquele golpe do motoboy que vai até a sua casa para retirar o seu cartão de crédito, corta o cartão na sua frente, mas lhe pede antes a senha e com essa numeração do cartão e com essa senha, as compras pela internet, elas são possivelmente e tranquilamente realizadas. Afinal de contas, não há necessidade de inserção do cartão, nada disso. Mas nesse golpe que eu quero aproveitar para falar com vocês, nós tivemos um contato feito à consumidora pelo seu telefone fixo, dando um número que era o número do banco, 4004 e o restante, aquele 3003, enfim, aqueles números que são mesmo divulgados pelos canais oficiais. É um tanto complexa essa hipótese, mas sem dúvida ela traz um ar de legitimidade à consumidora. Ela falou, bom, eu vou ligar para o banco, e aí atende como se fosse o banco, com a mesma trilha sonora, o mesmo procedimento, que traz um ar de legitimidade à consumidora. Justamente por isso, ela teve, verificou que logo após a conclusão dessa ligação telefônica, R$ 22.500 foram desviados da sua conta. Foram para uma outra conta de um outro banco. A ação imediata, inclusive, permite que medidas sejam adotadas para fazer com que essa transação não se concretize ou, ainda que concretizada, esse valor venha a ser bloqueado na conta do destinatário. Tudo isso, sem dúvida, é campo fértil de trabalho
para o advogado que milita com o direito do consumidor. Há entendimentos jurisprudenciais, súmulas do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, atribuindo responsabilidade ao banco em casos envolvendo fraudes e golpes. Ah, mas a gente tem sempre esse resultado, sempre essa certeza? Claro que não, porque um bom divisor de águas aqui diz respeito justamente à conduta do consumidor. Se ele observou o mínimo de prudência, de cautela, de diligência. E quanto mais sofisticado o golpe, mais difícil fica para o consumidor poder verificar, perceber essa situação que está ocorrendo. Então, quando nós trabalhamos os ramos do direito do consumidor, bem atuante e que tem muito serviço é aquele que diz respeito aos bancos. Eu aqui peguei, se você está acompanhando aqui os vídeos, nós pegamos dentro do direito do consumidor algumas áreas. Dentro desta área, aqui falando do direito do consumidor relacionado às instituições financeiras, uma faceta, uma parte específica que trata dos golpes, das fraudes. Mas há outras tantas que não deixam de ser golpes ou fraudes, como compras não reconhecidas, clonagem de cartão, cobranças indevidas, negativação de nome, serviços não contratados. Aqui só nesse bate-papo com você, olha quantos temas, quantos assuntos surgiram sem muito esforço. Agora, a dinâmica das relações de consumo fará com que você se depare com situações não tão usuais, algumas situações talvez inéditas. Portanto, nessa área envolvendo fraudes, o campo é bastante vasto e, claro, gera uma atuação necessária por parte do profissional. E por que eu digo isso a você, concluindo aqui o nosso bate-papo? Porque você que optar pelo direito do consumidor e começar a atuar nessa área, verá que, infelizmente, o consumidor sozinho não consegue resolver o seu problema. É algo meio surreal, inacreditável. Por que o consumidor sozinho, no nosso exemplo aqui, se dirigindo ao banco, à operadora de cartão de crédito, tem a sua pretensão negada e quando envolve advogado ou quando ajuiza a ação, tem o seu direito reconhecido. Um outro ponto que a gente vai conversar mais adiante é justamente essa mudança de postura. Por que quando o consumidor tenta resolver, a coisa não vai bem? E quando envolve um advogado, muitas das vezes temos acordo, inclusive antes da propositura da ação judicial. Aliás, em alguns casos é dispensável a ação judicial. Eu me lembro de uma situação específica que nós tivemos aqui, que com a notificação extrajudicial do banco, quase que como uma reclamação registrada junto aos órgãos de proteção ao consumidor, o banco achou por bem e tratou de resolver aquela ocorrência, aquela situação. É bom para o consumidor? Sem dúvida. É bom para o banco? Também. Aliás, não só bom como barato. Custa muito menos esta resolução prévia antes da judicialização do que depois de intentada a ação judicial. Mas eu tenho mais temas para falar com vocês sobre esse assunto e eu te convido para assistir o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!